eu já ouvi mais de uma vez a Marina contar como que ela entrou na galeria. Acho que é uma história muito saborosa. Então, eu vou te pedir para começar contando como que foi essa Tá. entrada. Foi. Eu tinha um grupo de amigos e de artistas que trabalhavam mais ou menos juntos e frequentavam os ateliês que eu frequentava, que na época era a Carmela, era Fajardo, Cássio Chalane Numan, enfim. Então ali formou-se um grupo e eu não combinava muito com o grupo e com as coisas que estavam sendo feitas na época, meio destoante, meio contramão. Todo mundo estava meio minimalista, todo mundo estava meio boys, concretos, e eu meio deslocada. E foi assim que eu comecei a prestar atenção na Luísa, nos artistas dela, e achei que ela era uma pessoa que, enfim, ela não seguia uma escola, né, de artistas, como outras galerias, por exemplo, a Raquel Arnaud, que todos os artistas se parecem, e outras tantas. E gostava muito dos artistas dela e via que cada um tinha a sua poética diferente, sua maneira de trabalhar diferente, técnicas e, enfim, olhava para uma coisa, não tinha assim. E a outra coisa que me admirava muito nela é que assim, as pessoas que tentavam trabalhar com ela, na época era assim, alguém me apresenta a Luísa, alguém me apresenta o Marco Antônio, alguém me leva, um professor, um crítico, alguma coisa. E com ela as pessoas iam super carregadas de gente, assim, sabe, apoiando e vindo, e dava tudo errado. Daí um dia falava, nossa, ela é exatamente o que eu penso, uma pessoa livre, entendeu? Uma pessoa que banca o artista que ela quer, que ela gosta e confia no olho dela. E nessa época também, assim, além dos meus pares estarem em outra coisa, eu assim, em outra, enfim, em outras tendências, sei lá, é, eu também eu também não estava me dando muito bem com os críticos que apoiavam essas pessoas, porque eu pintava, depois eu desenhava em cima da pintura, depois eu cortava, depois eu fazia isso, assim, não tinha. E as pessoas tinham meio uma cozinha de pintura. Eu falava, ah, não é a minha essa cozinha de pintura, não é isso. A pintura, para mim, é uma ferramenta, é um, sabe, eu não quero saber, enfim. Então, foi nessa que eu, sem ninguém para me apresentar a ela, dei umas ensaiadas, dei umas refugadas aí na porta dessa escada. Às vezes eu vinha e falava, não, gente, não é hoje, não vai dar certo. E daí, sei lá, um dia eu estava em cima do calcanhar, talvez, porque você precisa estar sempre em cima do calcanhar nessas horas, né? E subi e falei, Luísa, você não me conhece, eu sou a Marina Saleme, bababá, você não conhece meu trabalho. Eu vim aqui te trazer um convite, na época eu estava participando de alguma exposição institucional importante, e eu queria que você olhasse meu trabalho. Eu acho que ela levou um susto, assim, daí ela começou a olhar, e daí ela falou, eu gosto. Daí, assim foi. E, enfim, foi interessante, mas foi bem coerente com o que eu imagino dela e como eu queria, porque na época estavam começando a me procurar em outras galerias e eu falava, meu Deus do céu, eu vou parar em outra galeria sem saber se a Luísa olharia para o meu trabalho ou não. Então eu falei, ou eu tenho essa coragem ou eu vou parar em outro lugar sem saber, sem nunca ficar sabendo. E, enfim, daí eu tenho essa admiração por ela, que é aquela também que eu já falei, que foi quando eu acho que ela é essa pessoa especial e que tem essa liberdade e propicia essa liberdade para os artistas de trabalhar na dimensão que eles quisessem. A pintura, ela tem uma ligação com o mercado que é diferente de, por exemplo, dos outros trabalhos da Laura. Tem assim, então eu ficava sempre muito à vontade de fazer uma pintura imensa. Nunca ela falou para mim, onde vai caber isso? Por que só pinturas desse tamanho? Nada, sabe? E foi aquela cena também de uma vez que eu estava expondo antes
da exposição do Antônio Dias, e eu vi a montagem dele, e ele chegou da Alemanha naquela época, anos 90, qualquer coisa, e daí ele, enfim, veio com umas telas, um monte de telas, e eu estava aqui sempre na galeria essa época, porque quando é antes da sua exposição, você frequenta meio todo dia. Daí um dia estavam as pinturas todas, daí quando eu cheguei no dia seguinte, ele estava pondo um lambe-lambe na parede, aqueles pelos todos colados no papel, e ela na maior paz. Eu falei, essa é a Luísa, esse é o lugar que eu gostaria de trabalhar mesmo, sabe? Então, é isso. Não combina. Eu morro de, né, assim, eu não tenho essa, mas eu admiro muito. Eu não tenho enfim, essa. Eu tenho. Essa postura de liberdade, assim, porque Marina, você, assim como você estava descrevendo a Luísa como uma pessoa que aposta no artista, né, acredita e banca. Então, se o Antônio Dias quiser guardar todas as pinturas e nossa, eu acho que qualquer marchand ia falar, sabia ver assim os dólares indo embora pela janela, aquelas pinturas, um monte de pintura, e de repente um lambe-lambe com os pelos, maravilhoso, né? Quer dizer, essa é a Luísa, né? Justamente. Não, mas aí o que eu estava, a palavra, acho que eu usei errada, mas assim, vocês têm uma conexão muito poderosa, que é essa de, porque você no seu trabalho, você se dá uma liberdade que eu já ouvi de muitos artistas que é invejar, assim, porque como que pode uma artista que pinta exatamente do jeito que ela quer, quebrando todos os tipos de, bom, hoje em dia a gente já nem se coloca, né, mas todas as regras, então é pincelada, é linha, é desenho. Como que foi na trajetória e sendo a artista que você é, e com toda a autenticidade com que você é essa artista plenamente livre, e acho que isso é uma conquista, né? Como que foram as exposições na galeria? Assim, tem alguma que tenha sido especialmente desafiadora ou uma que tenha sido especialmente gratificante? Assim, você poderia contar ao longo porque aí você, desde então você está com a Luísa, você fez muitas exposições na galeria. Tem alguma que te marcou assim, por alguma razão particular, alguma que você destacaria? Não consigo lembrar de nada, mas as exposições, essa galeria é muito confortável e a outra é muito desafiadora. A outra é assim, você tem vontade de pegar uma faca e cortar um pedaço para ela ficar. Essa é uma galeria muito fácil. E aquela não, mas eu acho que isso instiga mais, você fica, eu acho que cria outro tipo de trabalho. E você veja, por exemplo, que as Descabeladas, que foi, eu acho que talvez a minha primeira, acho que a segunda exposição minha lá, ou a primeira, as Descabeladas tinha uma dimensão de 30 por 50, entendeu? Então, eu acho que tem esse desafio, não é uma coisa óbvia, sabe? Aqui é uma caixinha de sapato, é uma galeria, é o cubo branco, né? Lá é... Mas não é nenhuma, sempre, todas as exposições são um desafio, todas são uma perda de chão, todas são um terror, enfim, nenhuma em especial. Será que eu falo mais alto? Quem está fazendo tanta festa, gente? Eu queria dar uma bronca, assim, mas não quero dar uma bronca desendereçada. Será que Marli e Joana, podemos pedir um pouquinho de silêncio aí na outra sala, porque está interferindo nas gravações. A gente fala de novo? Quer que fale de novo? Não. Deu. Tá. Marina, só para terminar, eu queria te perguntar, você fala que a pintura é um instrumento, né? Então, portanto, você nunca se
deixou a pintura te definir, né? No sentido de, eu sou pintora e eu sou de uma escola de pintura, né? Porque você desenha, se fotografa, você faz intervenção na fotografia, pinta enfim, é o território da liberdade, né? Mas como você é conhecida sobretudo pela pintura, qual que é a sua visão sobre as gerações mais recentes e, enfim, das experimentações que você tem feito? Se é uma coisa que você acompanha e que te interessa, ou que você nem presta muita atenção, mas assim, queria um olhar seu sobre os seus descendentes na linhagem estética. Surpreendentemente, não é a pintura a coisa que eu mais olho. Eu tenho muito mais interesse em outro tipo de instalações, em escultura, em desenho, para eu olhar. Sou muito crítica quando eu estou vendo trabalhos de pintura. E então eu dei aula há muito tempo de pintura no Tomiotaki, 10 anos, e não é a coisa que eu mais olho. Eu acho que do mesmo jeito que eu agi, que eu pensei o meu trabalho e como eu defino a pintura como uma ferramenta, como uma maneira bidimensional de expressão, X igual a fotografia, igual o desenho, do mesmo jeito em que eu me permito fazer o desenho em cima da pintura, desenhar a fotografia, pintar, desaparecer com tudo, e, enfim, agir dessa maneira, é esse tipo de pensamento que eu tento ver, acompanhar e gostar. E eu acho que tem bastante gente pensando assim, e levando o trabalho dessa maneira. São os trabalhos que eu admiro, aqueles que duvidam de si mesmo, que põem tudo em xeque, que fazem de novo, enfim. Então é isso.